Oi, gente, estamos com mais um vídeo e dessa vez é... vamos reagir a esse vídeo. Não conheço o canal, deixa eu até dar o like, porque o título do vídeo é, deixa eu colocar em tela grande para vocês lerem o título: Como é morrer para as piores doenças do mundo. Então, vamos lá, né? Vamos lá. Eu pulei o vídeo. Eu coloquei o vídeo adiantado, desculpa. Então vamos iniciar. Vamos lá. Doença do sono. Imagine que você decidiu fazer um safari fotográfico nas savanas da África subsaariana. Durante um passeio em um jipe aberto, você sente uma picada dolorosa na parte de trás do pescoço. Você dá um tapa, espanta uma mosca grande parecida com uma mutuca e continua a tirar suas fotos. No entanto, a picada incha, fica vermelha e dói por alguns dias. Você aplica uma pomada, o inchaço some e você volta para seu país, esquecendo-se completamente do episódio. Acontece que aquela mosca que te picou era a mosca tsetse, a responsável por injetar um parasita chamado Trypanosoma brucei, o responsável pela doença do sono. Durante os primeiros meses, o parasita viaja silenciosamente pelo seu sangue e sistema linfático. Você pode sentir algumas febres intermitentes e dores de cabeça, mas logo elas desaparecem. Você deduz que é apenas o estresse do dia a dia. Enquanto isso, o parasita está se preparando. Mano, doideira. Não, eu não sabia. Sério, eu não sabia da doença do sono. Eu não sabia. Para a sua jogada mais letal, ele está perfurando a barreira hematoencefálica, o escudo que protege o seu cérebro. Quando ele consegue atravessar, o verdadeiro pesadelo silencioso começa. O parasita invade o seu fluido espinhal e o seu cérebro, causando uma inflamação severa que embaralha o relógio biológico do seu corpo. De repente, a sua personalidade muda. Você fica apático, confuso e com uma lentidão extrema para fazer movimentos simples. A partir daí, o ciclo do sono inverte completamente. Você passa a ter insônia durante a noite, encarando o teto no escuro, enquanto de dia é atingido por ataques de sono incontroláveis. Você desmaia de exaustão no meio do trabalho. Mano, pior que eu sou assim. Não assim, mas de noite eu fico sem sono. E só fico com sono na parte da noite, do dia. Comendo ou até mesmo em pé. Por conta dessa inflamação cerebral contínua, você para Calma aí, mas também eu não fico desmaiando assim no meio do dia, mas me dá cansaço do cacete. de comer. O seu corpo definha rapidamente. Por fim, a letargia se torna tão profunda que você simplesmente não consegue mais ser acordado. Você entra em um estado de coma permanente, um sono profundo e irreversível até que os seus órgãos vitais desligam um por um e você morre dormindo. Entretanto, existe cura. Se a doença for diagnosticada na primeira fase, antes do parasita chegar ao cérebro, medicamentos no sangue resolvem o problema. Contudo, se ele já tiver cruzado a barreira do cérebro, os médicos precisam usar remédios extremamente tóxicos, derivados de arsênico, que podem ser tão perigosos quanto a própria doença. Imagine que você está acampando em uma floresta. O dia está quente e você está exausto de tanto suar. Sua garrafa de água está vazia e a sede é tremenda. Mas há um pequeno riacho de águas claras próximo ao acampamento. Você pega um pouco da água e toma desesperado para saciar a sede. Mano, isso eu aprendi no Largados e Pelados. Sempre ferve a água, tá? Mesmo que eu peguei de um lugar limpo. Não, ferve a água. Porém, no meio da tarde, um desconforto esquisito revira o seu estômago. Você corre para o banheiro improvisado e chega no limite. 1 hora se passa e você precisa voltar. E depois volta de novo. E de novo. A essa altura, o que está sendo expelido pelo seu corpo não tem mais nada de normal. É um líquido ralo e esbranquiçado que lembra muito a água que sobra na panela depois de lavar o arroz. E o fluxo simplesmente não cessa. O que você não sabia é que naquele simples gole, você engoliu a Vibrio cholerae,
a bactéria causadora da cólera. Ao contrário do que se imagina, essa bactéria não destrói seus tecidos fisicamente, nem causa hemorragias. Em vez disso, ela libera uma toxina que hackeia completamente o seu intestino. A partir desse momento, as células que deveriam reter líquidos entram em curto-circuito e começam a jogar toda a água e os sais minerais para fora do corpo sem parar. Para você ter noção da gravidade, um paciente pode perder até 20 litros de fluidos em um único dia. Ou seja, isso equivale a perder 4 vezes todo o volume de sangue do corpo humano em apenas 24 horas. Consequentemente, essa desidratação brutal gera um impacto imediato e muito doloroso. Sem os sais minerais essenciais, suas pernas sofrem cãibras insuportáveis, como se o músculo estivesse rasgando e seu estômago se contorce em espasmos. Além disso, não importa o quanto você tente beber água, é fisicamente impossível repor os líquidos na mesma velocidade em que eles estão saindo. Como resultado, seu rosto se desfigura rapidamente, os olhos afundam, a pele resseca e ganha um tom acinzentado ou azulado pela falta de oxigenação. Foi justamente por causa dessa aparência assustadora que a doença ganhou o apelido histórico de a morte azul. Mano, que doideira, mano. Doideira. Enquanto isso, do lado de dentro, o cenário é de falência. Com os vasos sanguíneos secando, a sua pressão arterial despenca. Tentando compensar essa queda, o seu coração bate cada vez mais rápido, mas logo perde a força. Em seguida, sem pressão suficiente para filtrar o sangue, os rins param de funcionar, desencadeando um efeito dominó que desliga todos os seus órgãos vitais. Sendo assim, se nada for feito, uma pessoa perfeitamente saudável de manhã pode estar morta antes do anoitecer. Apesar de tudo isso, a parte mais revoltante é que a cólera é uma das doenças letais mais fáceis e baratas de curar no mundo todo. Na verdade, o paciente precisa apenas de uma mistura simples de água limpa, sal e açúcar, o famoso soro caseiro. Claro que você deve sempre procurar um médico, mas se administrada a tempo, essa solução que custa meros centavos reduz a taxa de mortalidade. E pra quem fica me perguntando que tem hora que o meu olho fica torto, gente, eu tenho problema porra. Eu tenho problema de visão. Eu tenho problema de visão. Então, né? É isso. Só pra dar um contexto. Que, né? De mais de 50% para quase zero. O grande problema, no entanto, é que essa fórmula exige água potável e, infelizmente, para milhões de pessoas que vivem em áreas sem saneamento básico, conseguir um simples copo de água limpa é um luxo inalcançável. Em um dia quente de verão, você decidiu visitar um lago de água doce. Mano, mesmo que seja lago de água doce, não é recomendável. O bom é você ferver a água. E é isso. E, mano, que canal bom. Para dar um mergulho e se refrescar. A água está em ótima temperatura. Você mergulha, brinca e algumas horas depois você está em casa relaxando no sofá. Neste momento, você não faz a menor ideia de que algo acabou de entrar no seu corpo pelo seu nariz e está indo direto para o seu cérebro. 2 dias depois, você sente uma forte dor de cabeça junto com uma febre muito alta. Os médicos fazem vários exames sem saber o que pode estar acontecendo, mas quando eles finalmente descobrem, já é tarde demais. Em apenas 5 dias, a Naegleria fowleri entrou no seu corpo pelo seu nariz e começou a derreter o seu cérebro, causando a sua morte rápida, com uma taxa de mortalidade de 97%. Ela é uma ameba unicelular que vive em águas doces e mornas, como lagos, rios, fontes termais e piscinas mal conservadas. Ela prospera em temperaturas... Isso já tá só me deixa com uma ideia de nunca mais eu vou entrar em lagos e praias. Porque eu posso morrer. Só. Nada mais. Não é qualquer coisa, né, gente? Pera aí. Eu tô colocando aqui embaixo pra quê? Aqui em cima, pô. Viajei. De água entre 30 e 46 graus Celsius. E é por isso que as infecções disparam durante os meses quentes de verão, quando as pessoas buscam alívio em corpos de água naturais. O mais interessante é que você não é infectado ao engolir a água, pois seu estômago é ácido o suficiente para matar a ameba. Ela só entra no seu corpo quando a água contaminada sobe pelo seu nariz. A ameba então viaja ao longo do seu nervo olfativo, que é o nervo responsável pelo seu sentido do olfato e fornece um caminho direto da sua cavidade nasal
nasal para o seu cérebro. Dentro de 24 horas após a infecção, a ameba chega ao seu cérebro e começa a se alimentar do tecido cerebral. A doença é chamada de meningite amebiana primária, ou MAP. Os sintomas geralmente aparecem de 1 a 12 dias após a infecção. No começo, você sente uma dor de cabeça severa, febre alta e pescoço rígido. Por se parecer muito com os sintomas da meningite bacteriana, essa doença é muitas vezes diagnosticada de forma errada. Em seguida, Mano, com aquele grito que passou aqui, parece muito com aquele meme do Brusão. Eu quero dar o cu! Que toca muito na live do Douglas Sola. vêm as náuseas e os vômitos. E em questão de dias, você começa a sentir confusão mental, falta de atenção, perda de equilíbrio, convulsões e até alucinações. Na maioria das vezes, quando os médicos descobrem o que você tem, já é tarde demais. Dos mais de 488 casos conhecidos no mundo desde 1962, cerca de 15 pessoas sobreviveram a essa doença, o que a torna uma das mais mortais que existem. Os poucos sobreviventes geralmente ficam com sequelas cerebrais permanentes, como perda de memória, convulsões e deficiências cognitivas. O que posso te dizer é que você deve evitar nadar em lugares como esse. Ivo. Imagine que você está caminhando de volta. Pelos ícones, vai do pior. Vai do menor caso. Da menor doença a mais demoníaca. Entendeu? Para casa à noite e, de repente, um morcego passa voando baixo. Ele parece bastante desorientado até que ele colide contra você e te morde. Você se livra dele, corre para casa, lava o machucado com água e sabão e, em poucas semanas, a cicatriz praticamente some. Passam-se meses e o incidente simplesmente cai no esquecimento. Você não virou um vampiro, mas algo muito pior acontecerá. Em uma manhã qualquer, surge um formigamento no exato local da mordida. Você ignora, achando que é bobeira. Porém, dias depois, vem a febre e uma agitação constante que nenhum descanso consegue curar. O grande problema é que durante todo esse tempo, o vírus da raiva estava viajando silenciosamente pelos seus nervos. Ele avança devagar, de 12 a 100 milímetros por... Mano, o pior que não é nem o assunto que é esse. Pior que às vezes, esse olho... o problema da visão, meu problema de visão é só nesse olho aqui. Entendeu? Então... Eu tenho um óculos aqui que ele dá uma diminuída nisso, mas eu esqueci onde eu coloquei. Então, quando eu olho fixamente, eu não fico com esse olho torto. Então, relevem isso. Agora, aí tá normal. Eu acho que tá normal, não sei. Tá normal. Dia sem dar nenhum sinal. Quando o formigamento finalmente aparece, a pior notícia se confirma. O vírus já invadiu o seu cérebro. A partir daí, o quadro se agrava em uma velocidade assustadora. O patógeno ataca as áreas cerebrais responsáveis pelas suas emoções, comportamento e funções vitais, como o ato de respirar e engolir. Desesperada, sua família te leva ao pronto-socorro. Uma enfermeira tenta te dar um simples copo de água. Assim que o líquido encosta nos seus lábios, sua garganta sofre um espasmo brutal. É a famosa hidrofobia. Apesar do nome significar medo de água, não se trata de um medo psicológico, mas sim de uma pane neurológica que causa um verdadeiro curto-circuito nos seus reflexos. E o gatilho não é apenas a água. Um simples sopro de vento no seu rosto pode provocar convulsões no corpo inteiro. Devido a esses espasmos intensos, engolir a própria saliva se torna impossível e ela começa a transbordar na boca. Isso não é um efeito colateral acidental. O vírus sequestra suas glândulas salivares de propósito. Como a raiva é transmitida pela saliva, inundar a sua boca é a tática perfeita do vírus para garantir que ele passe para a próxima vítima caso você a morda. Na prática, o seu corpo foi transformado em um mero veículo de entrega para a doença. O estágio final é uma deterioração progressiva. Seus músculos param de funcionar gradativamente. Uma paralisia surge nas pernas, sobe para os braços e logo atinge a musculatura do peito. Você perde totalmente o controle motor, entra em coma e falece em um período de 2 a 10 dias após aquele primeiro formigamento surgir. Apesar desse cenário aterrorizante, existe uma forma de barrar a raiva. Se você for mordido por um animal suspeito, deve procurar um médico no mesmo dia para iniciar o protocolo de vacinas. Essas doses vão interceptar e destruir o vírus muito antes de ele alcançar o seu sistema. Mano, deve ser muito... deve ser não, é muito doloroso. Deixa eu até colocar a câmera aqui. Pra mim não ficar zarulho. Deve ser muito doloroso
é, pro familiar e pra pessoa, ver a pessoa perdendo completamente o controle, da pessoa literalmente caminhando à morte. Literalmente, a pessoa tá andando e está caminhando à morte. E não poder fazer nada. Porque a pessoa já está em um estado deplorável e não tem mais o que fazer. Então deve ser muito chato, muito deplorável. E você vai fazer o quê? Não tem o que fazer. Você fica como, tô sem saída. E só. Nervoso central. Essa janela de tempo entre o ataque do animal e a manifestação da doença é a sua única chance de sobreviver. Depois que os sintomas começam, a medicina moderna não tem mais o que fazer. Ebola. O Imagine que você ebola decidiu passar algumas semanas na como África. voluntário Tô brincando. É na África mesmo. O ebola, eu já sei. em uma clínica local no interior da África Ocidental. Durante o seu trabalho, sem perceber, você encosta no lençol de um paciente que estava em observação e logo em seguida coça o olho sem lavar as mãos direito. Hum, Apesar disso, a sua missão termina tranquilamente. Você pega o voo de volta para casa volta pro Brasil e contamina todo mundo. É foda. e retoma a sua rotina normal. Durante uma semana inteira, você se sente perfeitamente bem. Por causa disso, você se esquece completamente do assunto. Certa manhã, você acorda com uma dor de cabeça latejante, febre e um cansaço que faz os seus músculos pesarem 1 tonelada. Inicialmente, você deduz que é apenas o desgaste da viagem ou uma gripe forte que pegou no avião. Sendo assim, toma um analgésico e volta a dormir. Lamento informar, mas o vírus do ebola pegou carona com você. Além disso, ele já está se multiplicando silenciosamente dentro do seu corpo há mais de 5 dias. O vírus do ebola não ataca os seus órgãos primeiro. Pelo contrário, ele tem uma estratégia muito mais sombria. Ele foca diretamente no seu sistema imunológico. Primeiramente, o vírus invade os seus glóbulos brancos e assume o controle deles, transformando as suas próprias células de defesa em fábricas de replicação. Pior do que isso, essas células dominadas começam a disparar alarmes de emergência falsos para o resto do corpo. Esses sinais químicos mandam os seus vasos sanguíneos relaxarem e se abrirem. Normalmente isso ajuda as células de cura a chegarem rapidamente em um machucado, mas com o ebola, esse alarme nunca desliga. Dessa forma, os seus vasos sanguíneos vão ficando cada vez mais frouxos e dilatados. Enquanto isso acontece internamente, por volta do 5º dia, você já não consegue se convencer de que é só uma gripe. De repente, você começa a vomitar. No começo, apenas 1 ou 2 vezes, porém a situação logo se torna incontrolável. Logo depois, vem a diarreia severa. Juntos, esses 2 sintomas começam a drenar de 3 a 5 litros de fluidos do seu corpo todos os dias. Devido a essa gravidade, você é levado em ambulância para o isolamento em um hospital. Ainda assim, o pior continua oculto sob a sua pele. Lembra dos seus vasos sanguíneos que ficaram frouxos? Pois bem, Toda hora meu olho fica. Esse olho aqui que é o problemático. Então. Eu tenho que ver isso aí, porque daqui a pouco ele vai ficar de vez assim. Então, eu tenho que ver isso. Ebola agora ataca diretamente as células que revestem as paredes dessas veias, destruindo-as e abrindo microfuros por toda parte. Simultaneamente, o vírus invade o seu fígado e começa a matar as células hepáticas. Ao mesmo tempo, o ebola deixou suas veias cheias de furos. Sendo assim, o sangue começa a vazar e a forçar a saída por onde quiser que encontre uma brecha. Você começa a Aí a pessoa morre por hemorragia. sangrar pelas gengivas, pelos ouvidos e lágrimas de sangue escorrem pelos seus olhos. Até mesmo as marcas das agulhas de soro no seu braço não param de sangrar. Além de tudo isso, você sofre hemorragias massivas por dentro, no estômago e nos intestinos, vomitando sangue puro. Devido a essa perda brutal de sangue e fluidos, a sua pressão arterial despenca para quase zero, mas seus rins precisam de pressão para filtrar os resíduos e acabam parando de funcionar. Sem pressão para bombear o pouco sangue que resta, o seu coração entra em colapso. Em algum momento entre 6 e 16 dias após aquela dor de cabeça inicial, os seus órgãos falham simultaneamente e você morre. Portanto, cuide de sua saúde. Mano, que doideira. E sim, meu YouTube tá em. Acho que vocês viram, né? Ele tá em japonês, sim, ó. Cadê? É que agora que vocês vão conseguir ver.
Mas sim, ele está em japonês. É porque estou estudando pelo Duolingo japonês. Japonês ou chinês, eu sempre confundo. Mas é isso, mais um vídeo, entretenimento, né, gente? Calma aí, eu não me inscrevi no canal, né, gente? Calma aí. Teve alguns momentos que eu fiquei um pouquinho com medo da edição do vídeo, porque me deu um medo, deu um medinho. Mas é isso. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo. Pô, videozaço. Infelizmente é sobre doença, mas é uma curiosidade que eu tive sobre em questão disso. Mas é isso, né? Valeu. Do nada. E, né?